Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, né? Então vamos mais uma vez, né, gravar mais um vídeo, né? Quero primeiramente agradecer a todo mundo que está contribuindo com o canal, né? A gente está interagindo muito com o pessoal que conversa com a gente, acho que isso é muito legal, tá? E todo mundo que deixa um comentário, eu respondo todo mundo, tá? E esse vídeo, quem deu a ideia do tema único foi o Alan, tá? E ele falou assim: Duda, tu poderia falar sobre provas e expiações? Pensei, cara, legal, legal mesmo. Às vezes, porque agora praticamente eu estou fazendo vídeo todos os dias. E então a gente começa a ir atrás de um recorde pessoal, né? Porque o ano de 2020, por mais difícil que seja, foi o ano que eu mais fiz vídeos nesses 10 anos que vai fazer em maio, fazendo vídeos aqui no canal, né? E a gente começa 2021 querendo bater essa meta aí, né? De fazer mais de 75 vídeos, que foi o recorde do ano de 2020. Então a gente começou o ano com muita energia, praticamente um vídeo por dia, né? Então, só que para fazer um vídeo por dia a gente precisa encontrar a inspiração, um tema único. A gente precisa que vocês mandem perguntas. Claro que a gente não sabe de tudo, e o que eu não souber eu não vou falar. Se tiver algum assunto que eu não conheço eu não vou falar. A gente precisa ser sincero, a gente precisa ser verdadeiro nesse processo, né? Bom, então vamos falar sobre provas e expiações. Cara, tá aí um tema muito legal, tá? Que eu acho que todo mundo que estuda espiritualidade precisa ler sobre isso. E nada melhor do que o Livro dos Espíritos, né? Para que a gente possa absorver conhecimento dali, e sempre aquele conhecimento buscando sempre o questionamento, ter as suas próprias experiências e, acima de tudo, buscar sim um professor que nos ajude no caminho, mas sempre contar com o mestre interior que cada um de nós temos, certo? Provas e expiações. Eu gostaria que vocês gravassem uma frase, você que está me assistindo. Se você está me assistindo fazendo alguma coisa, eu queria que você parasse um pouquinho agora, tá? Porque eu tenho certeza, e me dá um voto de confiança, vai ser um despertar, um aprendizado muito legal nesse vídeo, tá? Eu quero que vocês então anotem o que eu vou falar, para no decorrer do vídeo vocês terem um entendimento mais amplo sobre qual a diferença entre provas e expiações, o que é uma coisa e o que é outra, tá? Então assim, ó, é muito legal, tá? Porque no Livro dos Espíritos, tá? Fala uma coisa que eu acho o máximo, que é assim, ó: todas as expiações podem ser provas, mas nem todas as provas podem ser expiações. Então você gravou isso, você anotou num papelzinho para que a gente possa agora, com o rolar do vídeo, trazer mais entendimento sobre essa frase, sobre a diferença de um para com o outro. Vou repetir: todas as expiações podem ser provas, mas nem todas as provas são expiações. Beleza? Beleza, vamos lá. Então, primeiro de tudo a gente vai falar sobre provas, tá? Eu sempre começo a falar sobre provas que a gente tem aqui na reencarnação, começando do nosso período intermissivo, tá? No período entre vidas, tá? Aonde nós ficamos preparando a nossa reencarnação. Nós não lembramos na vida pretérita, na encarnação que a gente está agora, mas antes da gente reencarnar, a gente sentou com os nossos mentores, a gente sentou com os nossos guias, com os nossos mestres espirituais, e a gente, como eu posso dizer para vocês assim, a gente fez um planejamento
de como seria a nossa reencarnação. Uma das coisas que eu sempre falo, e quem assiste os vídeos vai dizer, poxa, mas ele é meio repetitivo. Cara, eu sou repetitivo pra caramba, mas eu sou repetitivo pra mim. Como assim, Duda? E quanto mais eu repito pra mim, eu não esqueço, tá? Então, uma das coisas mais difíceis que nós fizemos nessa vida, você que está me assistindo, foi nascer. Ou seja, foi reencarnar. Como assim, Duda? Cara, nossos mentores fizeram um trabalho muito forte com a gente. Um trabalho muito legal, tá? Nos convencendo da importância da reencarnação. E é uma das coisas que eu quero frisar aqui, ó. Cara, você que está me assistindo, você tem a lucidez, a consciência da importância da sua reencarnação? Não tem, então você vai ter que ter. É muito importante isso. Então o que acontece? Eles nos convenceram a voltar, claro, sempre respeitando nosso livre-arbítrio, tá? E vamos combinar uma coisa, tá? Ainda vou fazer um vídeo sobre livre-arbítrio. Livre-arbítrio não é bem assim. A gente tem um livre-arbítrio. Nem sempre a gente tem livre-arbítrio, tá? Mas eu não vou entrar, senão a gente já começa a entrar num outro segmento e aí rola todo o vídeo. E aí a gente senta com os mentores começam a conversar com a gente. Ó, Martinha, é o seguinte, você vai vir como mulher, entendeu? A Martinha escolhe vir como mulher, você vai casar com fulano de tal, você vai ter tantos filhos, você vai passar por algumas dificuldades. Na vida passada, assim, você errou nesses aspectos aqui, ó. Então o que acontece, assim, ó, nessa vida seria bom que você passasse por algumas provas para que você possa aprender o aprendizado da reencarnação. Então, tudo aquilo, tá? Quando a gente senta com os nossos mentores, é feita a programação espiritual. Em algumas linhas espirituais é chamado o livro da vida. E aí o que acontece, assim, ó, você vem pra cá, a gente passa pela reencarnação, 9 meses de gestação, a infância, a gente esquece tudo. Mas sempre há dentro de nós uma bússola, uma luz que nos chama para o lado espiritual. E aí as coisas começam a acontecer e muitas vezes as coisas começam a ficar repetitivas na nossa vida, a gente não consegue entender por que de tantas provas, por que de tantos erros, alguns acertos, a gente começa a querer entender o que está acontecendo ali. Então a gente tem que entender que muitas vezes, tá, quando a gente sentou com nossos mentores, essas provas foram em comum acordo, sim, tá, foram estipuladas, tá, para que a gente passasse por elas aqui na pretérita reencarnação. E uma das coisas que a gente precisa entender é o seguinte, eu já falei sobre isso. Na escola, primeiro tu aprende o negócio e aí depois vem a prova. Na reencarnação primeiro vem a prova e depois tu aprende. Só que nem sempre é assim. Vem a prova e tu não aprende porra nenhuma e tu vai ter que repetir aquela prova. Essas provas que vêm, elas vêm para nos testar. E aí vem aquele processo que eu queria que você prestasse muita atenção. Então é muito legal que eu tô interagindo com muita gente. Duda, eu tô no meu trabalho te ouvindo, às vezes foge o foco e eu tenho que voltar o vídeo para acompanhar o raciocínio. Legal. Só que uma das coisas que eu vou falar para vocês, que você focasse muito no agora, é o que eu vou falar agora, que você vai entender muita coisa, a diferença entre provas e expiações, certo? Eu gosto de trabalhar com etimologia, tá? É o sentido das palavras, e eu vejo que as pessoas estão abraçando esse projeto da etimologia, porque espiritualmente, por detrás de cada palavra, existe uma mensagem. E o mais legal é a gente poder falar coisas que a gente sabe o que está falando. Às vezes tu fala uma palavra, tu nem sabe, palavra bonita, mas o que significa? Não sei. Então, qual o significado de provas? O significado de provas é testar a qualidade, a funcionabilidade
testar se realmente aquilo funciona, tá? E saber se passa no teste. Essa é a definição de prova se você buscar no Google. Testar uma corda é para ver se a corda realmente ela é forte, para ver se a corda ela é aprovada. Mas como assim, Duda, testar uma corda? Cara, você vai fazer uma corda para balanços de criança. Essa corda tem que ser testada, ela tem que ser aprovada, ela tem que passar por provas de peso até acima de 100 kg. Se ela passar no teste é porque ela foi aprovada. Uma ponte tem que passar por uma prova para ver se ela suporta os carros, os caminhões que vão passar por ela. Então a gente precisa entender que aqui nesse mundo físico nós seremos testados a todo momento e a todo instante, porque o ser humano é uma coisa minha, posso estar errado, hoje eu penso assim, amanhã eu posso mudar. O ser humano ele tem uma coisa em comum, assim, que ele se acomoda. Se não for mexido com o ser humano tem um negócio assim de ficar acomodado, principalmente na sua evolução. E o que acontece? Vem as provas, ou vem Deus, como você queira falar, ou vem a espiritualidade mexer com a gente. E isso é o legal da gente entender. Por exemplo, chega um momento da tua vida que tu veja, cara, mas parece que eu estou sendo testado. Uma das coisas que eu aprendi, tá, com o hinduísmo é a roda de Sansara, que eu já falei 1 milhão de vezes, mas eu vou falar novamente. Roda de Sansara, que é a roda da dor, a roda do sofrimento, a roda do aprendizado, a roda das provas, a roda da reencarnação. Roda de Sansara fala assim: quando você passa por uma prova, por um sofrimento, e você não aprende a lição que aquele sofrimento trouxe, ou você não passou no teste, na prova, o mundo dá uma volta e você passa pelo mesmo problema. E você não aprende. Gira e você passa novamente por aquela prova. Tenho certeza que você já viu isso com você ou com alguém muito próximo de você. Cara, eu não estou entendendo, eu estou passando por isso de novo na minha vida. E eu falo para você, cara, existe uma mensagem para ti, tu está sendo testado. E uma coisa que eu falo para vocês que eu aprendi com a roda de Sansara na minha vida, quando eu percebi que uma coisa estava se repetindo, mano, peraí, cara, eu não estou passando no teste, eu não estou passando na prova, eu preciso fazer diferente. E quando eu fiz diferente, eu percebi que aquele problema, aquela prova nunca mais veio para mim. Aquele problema nunca mais aconteceu na minha vida. Então a gente precisa entender isso sobre provas. A prova vem para mostrar se realmente aquilo funciona. A prova vem para mostrar se realmente você aprendeu a lição. A prova vem para ver se você realmente está qualificado, tá? A prova vem para mostrar se realmente você aprendeu a lição. E uma das coisas que eu quero que vocês gravem sobre provas, tá? É o seguinte: a prova é feita em comum acordo, tá? A gente pede para que a gente seja testado, porque a gente sabe que a gente vai se acomodar. E muitas vezes a prova ela é imposta pela espiritualidade. Não, peraí, é o seguinte, ele está passando muito bem por isso e a gente vai ver se ele está num nível, que nível ele está de aprendizado. Então vamos trazer uma prova mais forte para o nosso candidato. Nossa, Duda, então tem provas que são impostas a gente sem ter feito em comum acordo. Sim, isso acontece. Chegou um momento que, tá, é o seguinte, ele está indo muito bem agora, que é muito difícil, vamos combinar, mas a gente precisa ver até onde vai o nosso candidato a mentor, a mentoria, dar mentoria. Então vamos lá, vamos ver se agora ele passa por esse teste, um teste muito difícil, muito complicado, e vamos ver se ele tem a capacidade de passar por isso. E aí vem, né, como eu digo assim, a paulada
e muitas pessoas muitas vezes não aguentam, mas eu sempre vou falar, toda pessoa que tem um grau de espiritualidade, quando ela passa por um momento difícil, ela para tudo e ela começa a fazer uma introspecção, uma reflexão. Por que eu estou passando por isso? Sempre sem achar culpado. O maior erro para a nossa evolução é querermos achar culpados. Por que eu estou passando por isso? O que eu fiz para passar por isso? Aonde que eu estou errando? O que eu preciso aprender com isso? Ponto. Aí realmente a nossa evolução ela dá um salto muito forte. Vamos falar sobre expiação, tá? Uma das coisas que eu gostaria de deixar muito claro no vídeo de hoje, que eu até vi em outros vídeos, mas eu não vou falar a fonte dos vídeos porque a gente não fala mal de outros canais nem de outras pessoas. O foco aqui é no Duda e na Casa de Amparo. Expiações são castigos. Expiações é você está passando por um castigo de Deus. Cara, pelo amor de Deus, gente, eu peço pra vocês assim, ó, não acreditem nisso, tá? Isso aí não tem base. Tá, mas como não tem base? Porque se você pegar, vamos pegar o Livro dos Espíritos, tá? No começo do Livro dos Espíritos, pergunta número 1, o que é Deus? Inteligência suprema, fonte primária de todas as coisas. O que é Deus? Deus é infinito amor, infinita bondade e infinito perdão. Ótima resposta. Gente, o Deus que eu acredito, não sei o Deus que você acredita, ele é um ser bom, paciente, benevolente, amoroso. Não importa o erro que nós vamos cometer nessa vida ou em vidas passadas, mas isso não importa para ele. O que importa para ele é a nossa evolução. Isso realmente é o que importa. Cara, falando um pouquinho de Deus, as pessoas querem agradar a Deus, certo? E as pessoas se ligam a Deus por medo e desejo. Medo e desejo. Eu tenho desejo de ganhar o céu, eu tenho desejo que Deus me ame, eu tenho desejo que Deus me dê uma casa, me dê um carro, eu tenho medo de Deus, que Ele me puna e me coloca no inferno. Quando a gente for se ligar a Deus, a gente tem que se ligar pelas qualidades que existem em Deus, reconhecendo as qualidades do Deus que a gente acredita, reconhecer que essas qualidades estão dentro da gente também e manifestar essas qualidades no plano físico através de nós. Deus, ele não precisa de nada, ele não precisa que a gente dê nada para ele. O que ele quer apenas da gente é a nossa evolução, e ele sabe que para nós evoluirmos, nós precisamos passar por provas e expiações. Em momento algum ele nos castiga. Tá, Duda, mas o que quer dizer expiação se não é um castigo? Calma que eu vou falar para vocês. Expiação, tá, é a minha forma espiritualista de ver. Eu quero trocar uma ideia com vocês sobre isso. Expiação é a lei do karma universal. Isso, ou seja, tudo aquilo que você fez de errado, ou seja, toda ação tem uma repercussão. Então, quando uma pessoa passa por uma expiação, ela está naquele momento pagando um débito que ela tem com o universo. E o universo, o karma universal funciona assim: crédito e débito. Você fez coisas boas? Acredita. Você fez coisas erradas? Debita. E o karma universal, ele é que nem um banco. Se você deve para um banco, você vai ter que pagar. Em algum momento, em algum instante, você vai ter que sentar com esse banco, com o gerente do banco, e vai ter que negociar a sua dívida. Você não tem como fugir disso. Então, expiações significa a oportunidade de redenção com débitos de vidas passadas. Vamos dar síntese aqui para que a gente possa entender. Quando a gente passa por uma expiação,
a gente tem a oportunidade de reparação por erros cometidos no passado. Ponto. Aí a gente já começa a pensar e a gente começa a fazer uma reflexão. Eu queria contar para vocês uma história de Chico Xavier, que é uma história muito legal, que é assim, quem assistiu o filme, né? O Chico, desde pequenininho, logo que ele nasceu, muito pequeno, a mãe dele morreu. Aconteceu um acidente com a mãe dele e a mãe dele morreu. E aí o pai dele, que tinha muitos filhos, pegou cada filho e distribuiu para um tio, para um padrinho, para uma madrinha. E ele deixou o Chico na casa de uma madrinha dele, uma pessoa da igreja, tá? Muito beata, mas uma pessoa com uma alma muito ruim. E o que acontecia com o Chico, assim? Sempre depois do café da manhã, o Chico apanhava da madrinha dele. E ele, quando ele acordava, ele já sabia que ele ia apanhar. Mas desde pequenininho, ele dizia assim, cara, mas eu não fiz nada para ela, por que eu tenho que passar por isso? Só que, mesmo criança, com um grau de espiritualidade, ele sabia que ele ia apanhar logo após do café. E ele começou a entender que ele não tomava café, e primeiro ele apanhava, e depois que ele apanhava, ele dizia assim, bom, já que eu já apanhei, tá? E com certeza eu paguei a minha expiação, agora eu vou tomar meu café. Essa história de Chico Xavier é muito legal, porque ela nos ensina o seguinte, assim, ó, às vezes você tá passando uma coisa tão ruim, tu tá apanhando da vida, e tu não entende por que aquilo tá acontecendo, mas, poxa, quando tu tem um lado espiritual, pensa, tá, peraí, não existe acaso. Se isso está acontecendo é porque alguma coisa aconteceu. Se não tem resposta nessa vida, existe numa vida passada. E então, se ele estava apanhando daquela madrinha dele, era uma expiação, algum débito que o Chico tinha numa vida passada, que ele tinha que passar por aquilo ali. Porque se ele não tivesse um débito, os mentores não deixariam uma criança apanhar da madrinha daquele jeito, tomar garfada na barriga. Entende? Então, só pra gente entender assim, ó, então expiação é quando a gente tem a oportunidade, através de momentos muito difíceis, pesados, complicados, de reparar erros do passado. E aí, eu falo pra vocês o seguinte, assim, ó, lembra da primeira frase do início do vídeo? Toda expiação pode ser uma prova. Por que toda a expiação pode ser uma prova? Porque quando você passa por um momento muito difícil da sua vida, pode ser que o universo, na maioria das vezes na expiação, o universo está te cobrando algo que você fez de errado numa outra vida, onde você tenha que passar por aquilo para pagar, tá, aquilo que você fez de errado e ter a oportunidade de reparar aquilo também. Eu sempre comparo o reparar assim, ó, tu tá lá na casa da tua avó, e aí tu bate num vaso da tua avó que ela gosta e tu quebra. E aí o que tu faz? Tu vai lá e cola o vasinho e entrega pra ela, que é a coisa mais fácil de fazer. Ou esconde aquilo para que ela não veja. Isso não é reparar a expiação. O reparar a expiação é tu chegar e falar, vó, eu quebrei o teu vaso, eu vou comprar um novo. Saber que tu vai gastar para aquilo, tu vai gastar tempo, dinheiro. Muitas vezes talvez tu tenha que abrir mão de comprar alguma coisa que você queria, mas colocando sempre em primeiro lugar o pagar aquilo para a vozinha que você quebrou. Então assim, uma expiação pode ser uma prova? Pode, através daquele momento onde você, preste bem atenção no que eu estou falando, tá? No momento que você está sendo cobrado pelo universo, pela espiritualidade, para quitar, reparar um débito, você já é colocado à prova ali. Entendeu? E aquilo ali é uma coisa que é automática que vai acontecer. Aquele débito, ele é automático. É uma conta que a gente tem que acertar com o universo. E essa conta vem você querendo ou não.
E a justiça divina o karma universal é para todo mundo, não tem conversa, não é para uns é sim e outros não. Aí, tá, Duda, por que uma prova não pode ser uma expiação? Porque tem provas que são impostas pela espiritualidade. E a expiação, ela não é imposta para ninguém. É apenas a repercussão de uma ação. E a gente precisa entender, tá, pessoal? Eu acho que isso é a coisa mais legal que eu posso falar nesse vídeo de hoje, assim. Nós estaremos sempre sobre provas, tá? E sempre sobre expiações. Todos nós. Por isso que é importante essa consciência de não fazer coisas erradas e sempre estar consciente, tá? A todo momento e a cada instante das nossas escolhas. A gente tem todos os dias a oportunidade de fazer coisas muito erradas, mas a gente tem a oportunidade de fazer coisas muito boas, fazer as coisas corretas. Então, assim, só que eu vou falar uma coisa pra vocês que eu aprendi na vida, assim, ó. A raiz do sofrimento é escolhas. Olha, se pudesse fazer um gráfico aqui, ó. Você faz uma escolha errada, você comete um erro, esse erro vai te trazer culpa por ter errado e essa culpa vai te trazer sofrimento. Ok? Gravou aí? Agora, no sofrimento aqui no final vem a consciência. Tá, mas como assim? Cara, você já percebeu que na hora da dor do sofrimento você fica mais consciente? Você que tá me assistindo aí agora, você lembra que tem costas? Porra, o que tem a ver costas? Não, você lembra que tem costas? Não, mas se doer você lembra, não é? Pois é. Se doer você lembra. Então, muitas vezes na dor, no sofrimento, cara, não sei, cara, minha vida tá tudo errada, preciso de um centro espírita, preciso de uma cartomante, preciso ir lá no pai José de não sei o que, de Orochogorum, lá de Choruchuchum, lá. Eu tenho que buscar uma resposta, eu preciso buscar uma resposta. Então, na dor tu tem consciência, só que assim, ó, vamos lá, me acompanha aí. Faz uma escolha errada, que se sente culpado e a culpa traz sofrimento, consciência. Se tu pegar essa consciência aqui, ó, do final, que deu todo o estouro, e colocar antes da escolha, tu zera todo esse caminho de sofrimento. Antes de fazer uma escolha, fica consciente. Consciência é luz. Cara, a gente estudou, velho. Tem a aula passada aqui que é Mestres das Trevas, Mestres da Luz. O que é luz? É enxergar, é ver, é estar naquele momento. Então, a gente precisa entender o seguinte, a gente faz escolhas a todo momento e a todo instante. A gente, quando acorda, escolhe que roupa vai vestir, a gente escolhe se vai para o trabalho de carro, de ônibus ou de metrô, a gente escolhe se a gente vai tomar café ou não, você vai tomar café na padaria. A gente está escolhendo a todo momento, só que a gente está sempre no piloto automático e a gente precisa ficar consciente. Então, sempre que a vida te apresentar alguma prova, algum teste, fica consciente. Fica consciente. Eu sempre trago assim uma base para mim, tá? Quando eu vou fazer uma escolha, que é uma coisa que me ajuda a não fazer besteira, que é assim, ó, tá, peraí. Eu vou fazer isso, eu vou me prejudicar? Não. Eu vou prejudicar alguém? Não. Tá, então eu vou fazer. Cara, mas se tu for fazer uma escolha aí, cara, eu vou me lascar, eu posso me lascar feio. Cara, eu vou prejudicar alguém, cara, eu não faço isso na hora. Uma, porque eu não vou passar na prova e vai me gerar expiações. Lembrando, expiações, aquilo vai acontecer naturalmente. A conta vai vir tu querendo ou não. E as provas você faz lá com o seu mentor, com certeza. O projeto Reencarna tem essas provas, mas muitas vezes tem provas que são impostas. Não, agora vamos fazer assim, vamos fazer isso aqui. É mais ou menos como um treinador, ele está treinando ali o atleta dele e ele começa a ver um potencial. Cara, quer saber uma coisa? Eu vou fazer um teste mais forte para ele, vou impor isso aqui e daqui a pouco eu explico para ele por que eu fiz. Então é mais ou menos isso aí. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, certo? Mandem perguntas, mandem temas para nossos
vídeos, tá? Para que a gente possa ter inspiração para, se Deus quiser, todo dia ou umas 3, 4 vezes por semana fazer um vídeo e colocar na internet aí, tá? Pessoal, muito obrigado, gratidão ao carinho de todos. Lembrando que eu sou o Duda Ribeiro, dirigente de uma casa espiritual chamada Casa de Amparo Guerreiros da Luz, que tem vários projetos sociais, além de trabalhar com a espiritualidade, ela através de passes, desobsessão, palestras, reiki, apometria, a gente tem projetos sociais nessa casa, que é a doação de cestas básicas, o Natal das Crianças, o Dia das Crianças, tem o sopão que acontece todo o inverno aqui, o inverno caxiense, que é um inverno muito rigoroso, tá? Então, gratidão a vocês, gratidão a todos que acompanham o canal, fiquem com Deus.